Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar a derivada da função inversa. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você já faça o famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é trabalhar brevemente com a ideia da derivada de uma função inversa. Quando eu estiver abordando funções por aqui, eu vou estar considerando funções reais de uma variável real. Portanto, sem mais delongas, passemos à construção desta ideia. Então, para isso, eu vou pegar f, uma função inversível, e vou supor que a inversa da f é a função g. Então, nós sabemos que f bola g aplicado em x dá a função identidade. Considerando esta equação, eu vou tentar identificar uma derivada para esta função, partindo do pressuposto que f e g são deriváveis, ou seja, que tudo funciona. Então veja, se eu sei que f aplicado em g de x dá o próprio x, a ideia aqui é fazer a derivação implícita, ou seja, eu derivo de um lado, derivo do outro. A derivada de f bola g, por ser uma função composta, eu vou utilizar a regra da cadeia. Então, isso ficaria f' aplicada em g de x vezes g' de x. E do outro lado, a derivada de x é 1. E, portanto, eu teria que g' de x, ou seja, a derivada da função inversa, é 1 sobre f' aplicado em g de x, desde que esse denominador não fosse zero. Então eu teria uma ideia para fazer essa derivada. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é na diferença de notação. Quando eu escrevo f bola g', então na realidade eu estou calculando a derivada da função composta. Quando eu escrevo f' aplicado em g de x, isso é a derivada da função f apenas aplicada em g de x. Então fique atento a essa diferença de notação, porque elas querem dizer coisas diferentes. Tendo observado isso, então, eu vou passar a demonstrar formalmente essa ideia através desse teorema. Então, eu tenho f, uma função inversível com inversa g. Se a f for derivável no ponto Q, que é g de p, e a f' de Q, ou seja, f' aplicada em g de p, é diferente de zero, e se a g for uma função contínua em p, então g será derivável em p. Em outras palavras, agora eu estou formalizando aquela ideia inicial, porque quando eu fiz aqueles cálculos, eu estava supondo que tudo estava funcionando. Agora estou dando condições para que, de fato, eu tenha a derivada de uma função inversa. Então, para que nós demonstremos isso, o que no fundo nós estamos querendo é determinar quem é este limite. O limite para x tendendo a p de g de x menos g de p sobre x menos p. Perceba que este limite é o limite que define a derivada da função g. Então, primeiro eu quero verificar se esse limite existe e, tendo certeza de que ele existe, qual é o valor dele. Aí eu terei verificado que g' de p existe e saberei determinar quem é. Para poder calcular este limite, eu vou fazer uma mudança de variável. Então, eu vou fazer u igual a g de x. Considerando isso, nós vamos ter o seguinte. O primeiro é que a f de u
é a f aplicado em g de x, que neste caso é x. No segundo momento, quando a x tende a p, eu posso afirmar que a u tende a g de p, porque a função g é uma função contínua. Então, se x tende a p, g de x tende a g de p. Mas g de p, pelo enunciado deste teorema, eu chamei de Q. E, além disso, perceba que o ponto P ele pode ser dado como f aplicado em g de p. Assim, então o que eu tenho é que o limite para x tendendo a p de g de x menos g de p sobre x menos p, isso é o limite. Agora eu vou fazer u tendendo a q, vou fazer a mudança de variável. No lugar de g de x, eu estou escrevendo u. No lugar de g de p, eu estou escrevendo q. Embaixo era x. X é dado por f de g de x, que eu estou chamando de f de u. E o p é f de g de p. Mas como g de p é q, então isso é f de q. E isso eu posso escrever como limite para u tendendo a q de 1 sobre f de u menos f de q sobre u menos q. E perceba, isto aqui é a derivada da função f. Portanto, isto aqui é f' de q. Portanto, o que eu estou concluindo é que g' aplicado no ponto P é 1 sobre f' de q. Substituindo o q por g de p, isso é 1 sobre f' aplicado em g de p. E isto então encerra a nossa demonstração. Portanto, a função inversa tem uma derivada e tem uma fórmula para expressar essa derivada. Então, para fixar essa ideia, eu vou primeiro encontrar a derivada da função arcosseno. A inversa da função arcosseno é a função seno de x. E, portanto, o que a nossa fórmula diz? Quando eu estou derivando a função arcosseno, isso é 1 sobre a derivada de f, porque é a inversa do arcosseno, aplicada na função que eu estou calculando a derivada. Perceba o seguinte, a f é seno de x, então a derivada dela é cosseno. Então isso é 1 sobre o cosseno de arcosseno de x. Agora eu vou determinar então quem é este cosseno do arcosseno para então ter a derivada. Para fazer isso eu vou utilizar a identidade trigonométrica fundamental, que é o cosseno ao quadrado de alguma coisa mais o seno ao quadrado desta mesma coisa. Isso sempre dá 1. E aí perceba que eu tenho o seguinte, o cosseno ao quadrado do arcosseno de x, mais seno aplicado no arcosseno como uma inversa da outra, isso dá o próprio x, então fica x quadrado, é igual a 1. E, portanto, eu tenho que o cosseno ao quadrado do arcosseno de x é igual a 1 menos x quadrado. E, portanto, o cosseno do arcosseno de x seria a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Mas aqui eu tenho duas possibilidades, uma raiz positiva e uma raiz negativa. Em particular, a função arcosseno é a inversa da função seno, que está definida no quarto e no primeiro quadrantes. No quarto e no primeiro quadrantes, o cosseno é sempre positivo. Então a raiz que eu vou considerar aqui é a raiz positiva.
Portanto, a derivada da função arcosseno de x vai ser 1 sobre o cosseno do arcosseno, que neste caso é a raiz de 1 menos x². No exemplo 2, eu vou determinar duas derivadas. A primeira derivada da função arcosseno de x² e depois a derivada da função x vezes arcotangente de 3x. Então você já está vendo no alto da tela a primeira função que nós iremos derivar. E a derivada dessa função, perceba que é o arcosseno de x², então vou ter que utilizar aqui a regra da cadeia. Então primeiro eu vou derivar o arcosseno, que é 1 sobre a raiz de 1 menos x², porque é o elemento que está aqui dentro, ao quadrado, vezes a derivada de quem está aqui dentro. A derivada de x² é 2x. Então isso fica 2x sobre a raiz de 1 menos x² ao quadrado, x². E, portanto, está derivada essa função. Agora você está vendo no alto da tela a função que iremos derivar no item B. Só que, para começar a fazer essa derivada, primeiro eu vou definir quem é a derivada da função arcotangente de x. E aí perceba o seguinte, a inversa dessa função, que eu estou chamando aqui de g, é a tangente de x. Então, quem que é y'? Seria 1 sobre a derivada da função g, que nesse caso é a inversa da função y, aplicado na função que eu estou derivando. Agora, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, isso fica 1 sobre secante ao quadrado aplicado em arcotangente de x. Perceba o seguinte, a secante ao quadrado tem uma relação trigonométrica que a relaciona com a tangente. A secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Como eu estou calculando em arcotangente de x, é tangente ao quadrado de arcotangente de x. Agora, a tangente aplicada na arcotangente, como elas são funções inversas uma da outra, tangente de arcotangente dá o próprio x. Então, isso fica 1 sobre 1 mais x². Tendo observado isso, agora eu vou fazer a derivada da função f. Então, f de x é x vezes arcotangente de 3x. Então, aqui eu tenho que utilizar primeiro a regra do produto. Então, é a derivada do primeiro, que é x, então a derivada de x é 1. Sobra somente arcotangente de 3x. Mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. Só que aqui eu vou ter que utilizar a regra da cadeia, porque é arcotangente de 3x. Então, primeiro eu vou calcular a derivada da arcotangente, que acabamos de ver que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, só que aqui dentro dá 3x, então fica 3x ao quadrado, vezes a derivada de 3x, que é 3. Portanto, f' de x é 3x, 1 mais 9x ao quadrado, mais arcotangente de 3x. E isso encerra, então, o nosso exercício. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!